Muito boa noite mais uma vez, nós estamos aqui reunidos nesta quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021, para estudarmos um pouco mais sobre oração. No primeiro estudo dessa série que nós estamos fazendo, no dia 10/8, nós abordamos como nossa mente está mais inclinada a uma maneira humana de pensar oração. Geralmente as pessoas pensam na oração como algo do tipo último recurso. As pessoas pensam assim, agora só nos resta orar. Esta é uma mentalidade mundana. A oração não deve ser o último recurso, deve ser um recurso comum, um meio de graça para as nossas vidas. Então nós vimos que a oração deve ser uma prática da vida cristã. Já no segundo estudo, do dia 18 de agosto, nós vimos que louvar a Deus significa estarmos inteiros na oração. Não é só dizer glória a Deus ou dizer graças a Deus. Louvar a Deus, uma forma de louvá-lo é estarmos inteiros na oração. Como assim? Orar com inteireza, disposição. Vimos isso. Vimos também que as orações fazem parte do seu plano e que até o sofrimento também. No terceiro estudo, no dia 24/8, nós vimos como devemos interceder em oração, como Deus espera que nós sejamos intercessores, uma vez que nós lemos aquele texto muito belo de Ezequiel, que fala de Deus procurando alguém para ficar na brecha, no muro, não encontrou ninguém, e mostra o desejo de Deus para que o seu povo também se coloque como intercessor. Geralmente nós temos um ímpeto de orar por justiça, mas Deus procura pessoas que peçam por misericórdia. Esta é a grande tônica. No terceiro estudo, no dia 24/8, nós vimos como devemos interceder, acabei de falar, e hoje nós vamos ver um ideal de oração devocional, de que nossas necessidades materiais também são contempladas por Deus, e como a oração demonstra a nossa crença na bondade de Deus. Alguns destaques abaixo, que eu vou utilizar como roteiro do nosso estudo de hoje, foi retirado do livro A Oração no Novo Testamento, um belo livro de Oscar Cullmann. Embora existam alguns pontos que nós não concordamos com Oscar Cullmann, deixa eu já dizer, enfatizar isso. Oscar Cullmann não é um teólogo que nós possamos concordar com tudo que ele diz, mas eu fiz uma seleção das boas ideias que ele apresenta, e creio que estas ideias estão em harmonia com os ensinamentos bíblicos. Então fiquem tranquilos que eu fiz uma triagem, eu fiz um filtro, então nós vamos ver apenas as ideias que acompanham a boa doutrina bíblica. Bom, um dos primeiros destaques do roteiro de hoje é que nós devemos ver a oração como um estar com Deus. Jesus reprovou as orações feitas para serem vistas pelos outros. Nós lemos isso no texto agora há pouco, e relendo, diz assim, lá em Mateus 6:5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Em grego, a palavra hipócrita era quase como um ator. Hoje ela tem um sentido muito pejorativo, muito negativo, quase como um xingamento. Mas a ideia na época lembrava como um tipo de ator. Não seja um tipo de ator. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Por isso eu lhes asseguro que já receberam a sua recompensa. A ideia é, como eles querem ser vistos pelos homens, e o são, então eles alcançam o seu objetivo. Eles não esperam nada de Deus. Então as pessoas que oram com o fim apenas de se apresentar diante dos homens, digamos assim, olha como ele ora bonito, olha como ela ora bonita. Se é apenas isso, então a pessoa conseguiu o que queria, que era o aplauso, ainda que interno das pessoas, dizendo, olha, muito bem, mas não é isso que deve ser o nosso foco. A ideia aqui é que quando nos retiramos em oração devocional, que é o que Cristo diz que nós devemos ir para o nosso quarto e buscarmos a Deus, ali Deus estará para nós de uma maneira especial. Ele estará em secreto. O quarto, ou local próprio, porque embora o nosso texto bíblico diga quarto, a palavra nem sempre é traduzida assim, pode ser um local,
um local, um departamento da casa. Esse local próprio, separado para irmos conversar com Deus, está próximo ao uso do templo, que era chamado casa de oração. Lembra quando Salomão consagrou o templo e registrou o que disse Deus acerca do propósito do templo? O meu nome estará ali para ouvirdes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Está no livro de 1 Reis 8:29. O templo, assim como o local disposto para irmos, remonta a esse desejo de Deus de ser buscado por nós e a certeza de que vamos encontrar Ele no local secreto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, o que quero destacar aqui, que Oscar Cullmann consegue colocar de forma brilhante, é que todas as vezes em que nós separamos um momento para estar com Deus em secreto, e aqui o texto diz quarto, mas a gente pode entender, por exemplo, para quem tem filhos pequenos, às vezes a sala é um ambiente melhor quando todos estão dormindo. Então você quer um local mais reservado, às vezes você vai, no meu caso, para a sala, porque todos estão descansando. E aí você não quer incomodar e também não ser incomodado. A ideia é que naquele momento você irá dispor de uma presença de Deus especial, porque o texto chama aquele momento de um local secreto. É por isso que alguns livros de oração chamam o momento de oração como um local secreto com Deus. Alguns utilizam até o termo um certo tipo de jardim secreto, onde você para tudo que quer que esteja fazendo, você separou um momento para estar com Deus e lá você vai estar com Ele em oração. E Deus ouvirá você em secreto e verá você em uma disposição secreta. Deus deseja ser buscado por nós com esta forma secreta. E eu coloco aqui, acrescentando as ideias de Cullmann nesse último parágrafo. Muitos personagens bíblicos incorporavam a oração em suas práticas de vida, como Daniel, que orava 3 vezes por dia, lá em Daniel 6:10. E outros, quando em duras fases em sua vida, recolhiam-se em oração e solidão, como Elias, quando perseguido por Acabe e Jezabel. Estar a sós com Deus requer frequência e momentos de solidão com Ele. Então, devemos observar isso, de que Deus Ele espera que nós recorramos a Ele como alguém que estará em secreto com Ele, que dirá coisas do seu coração apenas para Ele. E esse momento é um momento único, onde você estará a sós com Deus, e nesse momento você fará daquele espaço um local particular, só seu. E Deus espera ser encontrados por nós desta forma. O templo é um grande símbolo disso, o desejo de Deus ser buscado. Agora, às vezes ocorrem fases da nossa vida, e todos nós que já choramos e sofremos sabemos disso. Como nós vimos nos outros estudos, nós devemos entender estes sofrimentos como um chamado de Deus para oração. Deus, Ele fala conosco. Mesmo quando está em silêncio, Ele fala. Alguns chamam isso de silêncio articulado. Sabe o que é o silêncio articulado? É um silêncio quando alguém pergunta alguma coisa a outro e não há resposta. Às vezes, quando o casal discute, o outro fica bravo com ele ou com ela, pergunta, às vezes não consegue resposta. A ideia não é para pedir um divórcio, a ideia é para tentar resolver a situação. Então, da mesma maneira, a ideia é de que quando há esse silêncio, é a própria forma de Deus chamar você para que busque Ele, para que você esqueça a cacofonia da vida, esse barulho que tem nesse mundo, nesse planeta, e vá recolher-se em silêncio e oração. Talvez porque você não esteja ouvindo Deus falar, é porque as outras coisas e as outras vozes estão mais altas que a voz de Deus.
Isso é uma tática de professor. Eu trabalhei durante 15 anos como professor, e quando você quer que os alunos escutem, não é gritando, é começar a falar baixo. E aí todos eles abaixam o tom porque precisam ouvir você. Deus, por vezes, faz isso também conosco. Então, esse é um detalhe interessante que Oscar Cullmann nos chama a atenção, que a oração é um local específico, é um espaço onde o tempo não se encontra, porque é o espaço com Deus, e esse tempo às vezes não se mede cronologicamente, né? Existem tempos que não têm medida, né? São aquele momento tão especial que ele dilata o próprio tempo. Você está com o teu Deus, e aquele momento ele é único, não dá para contar em segundos, é esperado por você, né? É um tempo dentro do tempo, né? É o tempo da oração. Agora, esse um estar com Deus exige concentração. Aqui Oscar Cullmann nos ajuda aprofundando esse pensamento dele. Nosso Senhor Jesus Cristo buscava sempre esse tipo de quarto, que era um momento em um lugar sozinho com Deus. Daí a ideia não é só quarto, né? A ideia é um local para estar com Deus. Então Marcos 1,35, por exemplo, registra: de manhã, antes do raiar do dia, Jesus sai e vai para o lugar deserto, afastado. Lucas 14,13, Jesus retirou-se dali em um barco para um lugar afastado, um lugar deserto, afastado. Em sua teologia sobre o tema de oração, o apóstolo Paulo registra mais um motivo para que empreendamos essa busca por orar a Deus em secreto. Orar ao Pai em secreto indica que Deus nos escolheu como seus filhos e filhas, conforme Gálatas 4,6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Por meio dessa citação, vemos que em nossa oração, Deus nos declara como seus filhos e filhas, quando o Espírito nos estimula a invocá-lo como Pai. A oração a Deus, então, passa a ser uma confirmação de que o Espírito Santo de Deus reside em nossas vidas e também nos auxilia intercedendo em nós. Romanos 8:26, é a ideia de que da oração, os gemidos inexprimíveis, ou seja, que nós não oramos como convém, mas o Espírito nos auxilia a orar. Paremos um pouco aqui, porque esta informação ela é muito importante. O que está sendo dito é que a oração, o ato de nós orarmos em secreto a Deus, de irmos buscar, é o que nos constitui como filhos e filhas de Deus. Você percebe a grandeza disso? Porque o contrário também é verdadeiro. O fato de você não ter fome de oração e não desejar buscar a Deus de oração é uma indicação que talvez você não seja filho ou filha de Deus, porque você não está falando com o Pai. É a oração que nos coloca como filhos e filhas de Deus, que nos constitui como filhos e filhas de Deus. Como é que nós vamos demonstrar que somos filhos e filhas de Deus? Por meio da oração, porque é por meio da oração que o Espírito Santo nos estimula a orar: Abba, Pai. Então a oração, ela não é apenas um meio para se alcançar a Deus, mas a oração é um indício de filiação, é um indício de que eu sou filho de Deus, que você é filha de Deus. Como é que nós podemos saber? Através da oração. É porque eu tenho vontade de orar, é porque eu sei que preciso orar. Então, esse sentimento de necessidade, esse indicativo de que eu preciso falar com o Senhor, isto é uma demonstração que em mim habita o Espírito Santo de Deus. Está vendo como nós não podemos não orar? A não oração é uma indicação de que falta a nós esta chancela, este selo de ser filho ou filha de Deus. Por isso você deve orar, porque você é filho e filha de Deus. Como filho e filha de Deus, Deus espera que você ore. Lembremos que no último estudo, um dos últimos, não o último necessariamente, uma das marcas da conversão
pelo menos no personagem Paulo, era a oração. Quando Deus manda Ananias para batizar a Paulo, e Ananias meio que fica temeroso, Jesus diz a Ananias: vai lá, batiza, porque ele está orando. A oração era uma demonstração de filiação. Agora ele é meu filho. Então você vai falar com ele, ele vai te ouvir e você pode batizá-lo, porque ele é meu, ele está orando. A oração é uma demonstração de pertencimento. Nós oramos ao Pai porque ele é o nosso Pai. Fantástica esta afirmação de Cumann. Parece simples, mas não é tão simples assim. Ela é bastante profunda, bastante densa, e nós precisamos por isso orar mais. E aí nós caminhamos para um outro destaque que eu não posso deixar de fazer, que foi tocado inclusive pelo Newton um tempo atrás, nosso irmão Newton, que participa dos nossos estudos, que é a questão do provimento de coisas materiais. Deus nos provê do material. Nós devemos tomar cuidado com o pensamento de origem grega em nossa sociedade. A ideia de que o material é algo ruim e o que não se vê é algo bom. Essa é uma visão dualista da vida, platônica. Podemos pedir coisas materiais, sim. Agora, isso não significa que elas, coisas materiais, devam estar em primeiro plano, uma vez que a Bíblia nos exorta a buscar o reino em primeiro lugar. Entretanto, também não significa que elas não tenham importância em nossas vidas, como a questão de nossa subsistência. Nós oramos na oração do Pai Nosso por coisas materiais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é um pedido por algo material. Veja, não é um pedido banquete nos dê hoje. A ideia é a modéstia sendo revestida na oração. Eu vou pedir aquilo que eu creio que me é necessário para a subsistência, aquilo que eu preciso, mas nós precisamos de coisas materiais para existir. Mas não só isso, não podemos também fugir ao conceito, e este aqui é Cumann falando, de que Deus é o Criador do universo. Por isso, nada que há na criação é algo ruim em si mesmo. E agora eu complemento. Esse é o argumento utilizado pelo apóstolo Paulo, quando orienta os coríntios a comer de tudo. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios 10, 25, 26. Então vamos utilizar esse princípio. Primeiro vamos retomar, antes de utilizarmos esse princípio, vamos retomar aqui o raciocínio. O que Cumann está apontando para nós é que nós temos em nossa sociedade uma mentalidade de que aquilo que é material é ruim e o que é ideal ou espiritual é bom. Vamos dar um exemplo. Isso a gente vê em funeral. Não sei quantos já foram, eu acho que uso sempre esse exemplo, mas vou usá-lo novamente. Que é aquele conceito assim. Geralmente quando eu vou em funeral, isto ocorre. A pessoa olha para o caixão e diz assim: olha, aqui está apenas o corpo, é uma casca, não vale nada, a alma já está com Deus. Esse é um pensamento grego, não é um pensamento cristão. O pensamento cristão valoriza o corpo. O corpo é tão importante para o cristão, o cristianismo, porque Jesus Cristo, ele após ir ao céu, ele volta para buscar o corpo. Então, aonde está Cristo agora? Cristo está no céu, com o seu corpo. Então, o corpo de Cristo tem um endereço, tem uma localidade, é o céu. Então, quando nós pensarmos no céu, nós pensamos em anjos, seres às vezes etéreos, que etéreos quer dizer sem massa física, né? Mas pensamos em nuvens, quando a gente pensa no céu, a gente pensa nas coisas mais imateriais. A questão de Deus ser espírito, mas no céu existe um homem de corpo como o nosso corpo.
não é exatamente como o nosso, porque o dele já sofreu a transformação que nós um dia iremos todos sermos transformados como ele é. Por isso que Paulo chama ele de primícias dos que dormem. Todos nós vamos ser como Cristo com o corpo glorificado. Ainda não é o nosso momento. Mas isso não retira o fato de que Cristo tem um corpo agora, assim como nós também temos. Por isso que nós podemos chamá-lo, como o autor de Hebreus chama, de nosso irmão. Cristo é o nosso irmão na carne, porque ele também tem o seu corpo, embora seja Deus também, um homem Deus, mas ele é homem. Então, o pensamento grego na nossa sociedade se infiltra dessa forma, parece algo espiritual, o corpo não é uma casca, o espírito é importante. Nada, isso é heresia para nós cristãos, o corpo é importante, senão não haveria a ressurreição no último dia, porque é isso que vai acontecer no último dia, todos serão ressuscitados e nós teremos o juízo final, mas com os corpos ressurretos, tanto ímpios quanto santos. Estaremos lá todos com os nossos corpos, corpo e alma unidos, para recebermos de Deus a sentença para alguns e o louvor para outros. Enfim, cuidado com esse pensamento grego. Então não é errado pedir coisas materiais, porque toda a terra pertence a Deus, toda a criação pertence a Deus. Eu quero usar mais um mote de Abraham Kuyper, que diz no seu livro, se eu não me engano, Calvinismo, não há um local na terra ou no universo que Cristo não coloque o dedo e que não diga, é meu. Tudo é de Cristo, este banco é de Cristo, essa janela é de Cristo, essa porta é de Cristo, você é de Cristo, aquele ímpio que anda de moto fazendo barulho para atrapalhar o culto é de Cristo, aquele caminhão que passou é de Cristo, nada que outras pessoas usufruam não pertence a Cristo, tudo pertence a Cristo, nada é nosso, tanto é quando a gente morrer o que a gente vai levar, nada, porque tudo é de Cristo, todas as coisas são, nós somos aqui, usamos por empréstimos, né? Não vamos levar nada para o céu. E aqueles que vão para o inferno não vão levar nada para o inferno. Tudo pertence a Cristo. Então nós temos às vezes uma falta de compreensão destas questões. Portanto, pedir é uma expressão de fé. Mesmo as coisas materiais possuem um papel em nossa jornada nesta terra. Por isso, Deus não nos condena ao pedirmos boas dádivas, conforme Mateus 7,11. Ora, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o quê? Boas coisas aos que lhe pedirem. O que a Bíblia condena é a entronização de cobiças. Existe uma diferença de grau entre boas dádivas e uma cobiça desenfreada. Uma coisa é eu pedir para Deus, por exemplo, algum material, um carro. Eu quero ir para a igreja, levar minha família. Senhor, dá-me um carro para que eu possa ter a comodidade de, mesmo quando estiver chovendo, poder levar a minha família. Não há problema nenhum em pedir um carro para Deus. Agora, não vá transformar isso em obsessão, em um ídolo, né? Não, se eu não tiver um carro, eu não vou ser feliz. Não, continue indo para a igreja, leva o guarda-chuva, vai caminhando, mas peça a Deus. Qual o problema disso? Não pode transformar em um ídolo. Então há uma distância entre a cobiça desenfreada, o desejo pelas coisas dos outros, a inveja, do que o desejo honesto, sincero, espontâneo, apresentado diante do seu Deus. Um bom trabalho. Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu trabalho para sustentar minha família, para ter como vestir os meus filhos. Mas são pedidos legítimos, são boas dádivas. Então não há mal nenhum em pedir estas coisas. O que não podem é elas entrarem no nosso coração e transformarem em ansiedade de vida, como Cristo censurando os seus ouvintes lá em Mateus, no capítulo 6, quando diz que eles, quando começa a apontar que eles estavam muito preocupados com que a vez de comer e com a vez de vestir, e esqueciam que Deus veste melhor
as aves do campo do que Salomão nos seus melhores dias. Ou seja, Deus cuida de nós, né? Um outro destaque que não pode passar despercebido por nós é a bondade de Deus. Um elemento que não se pode faltar na oração, portanto, é a fé. Está lá em Tiago 1,6. Peça, em Tiago é sabedoria, porém com fé, em nada duvidando. Sobretudo, precisamos ter fé na bondade de Deus. Jesus ilustra isso ao falar de que Deus é melhor Pai do que nós mesmos. Texto que eu acabei de citar. Com certeza, a crença na bondade de Deus pode ser colocada à prova quando nós somos submetidos ao sofrimento. A história de Jó ilustra bem isso. Mas quando em sofrimento, precisamos nos lembrar de que Deus faz surgir o bem do mal que causa o sofrimento. Isso está presente não apenas na história de Jó, mas como também na própria história de Deus, que como nosso Salvador suportou o sofrimento e por meio de seu sacrifício recebemos vida em seu nome. A ideia aqui é que algumas pessoas, quando você evangeliza, algumas pessoas, alguns incrédulos podem dizer assim: eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Você pergunta. Olha o mundo, quanto sofrimento. Veja os filhos ficando órfãos, morrendo, por exemplo, com essa Covid. Eu conheço fulano, foi trabalhador e de repente levou um tiro. Como é que você pode dizer que existe Deus, a existência de Deus, se existe tanto sofrimento? Nós podemos dizer que existe Deus sim, porque quando Deus veio ao mundo, Ele não se esquivou do sofrimento. Ele foi vítima do sofrimento e nem por isso demonstrou fraqueza, mas força o suficiente para suportar o sofrimento. E a mesma coisa pediu daqueles que o seguem. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, a violência, o mal do mundo, não é uma justificativa para a não bondade de Deus. Porque o mesmo Deus, bom Deus, quando veio ao mundo, também enfrentou esses mesmos sofrimentos. A ideia não é olhar os sofrimentos como algo que sempre existiu, mas dizer a estas pessoas que houve um tempo onde o Criador caminhava entre nós e não existia o sofrimento. E se esse sofrimento existe, é por responsabilidade nossa, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nos legaram o sofrimento. Deus poderia muito bem deixar-nos morrer e ir para o inferno, lavar as mãos e dizer: bom, vocês procuraram esse destino, nada mais justo do que vocês incorrerem nos seus próprios danos. Mas Deus, sendo bondoso, Ele entra na história da humanidade e sofre um sofrimento, ou recebe um sofrimento de que nunca foi o causador, leva esse sofrimento e nos retira, por meio do sofrimento que levou, o nosso sofrimento eterno. Então, as pessoas que falam desta violência para tentar justificar a sua descrença estão erradas, porque só veem uma parte da história, não veem um todo. Então não é conhecendo uma parte que você vai julgar o todo. Então quando alguém disser para você acerca da dificuldade de crer em Deus por causa do mundo violento, conte a história toda. Olha, você está vendo de um livro apenas o capítulo 15. Você, para entender a história da humanidade, precisa conhecer o livro todo. Então não é justo o julgamento que você está fazendo da janela da sua vida nesse momento, porque a nossa existência é muito maior do que a janelinha que a gente está vivendo hoje, porque muitas pessoas passaram por nós e muitas pessoas verão depois também, se Cristo quiser. Então todo julgamento da existência não pode estar limitado à janelinha de alguém. Então é um julgamento presunçoso, né? Mas explique com amor, não precisa chamar a pessoa de presunçosa. Então, mesmo em sofrimento, nós podemos procurar nos unir à vontade de Deus, como fez Jesus no Getsêmani, se possível for. Lembra disso, né?
mas faça-se a sua vontade. O poder de unir-se a si mesmo à vontade de Deus é em si mesmo atendimento de uma oração. Ou seja, mesmo quando eu dobro os meus joelhos, ou em pé, ou deitado, e posso dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Mas uma expressão deste desejo de que as coisas sejam feitas conforme a vontade de Deus, é uma expressão de oração e um atendimento dela também. Mostra que meu coração foi trabalhado por Deus a fim de me fazer entender, se não aceitar, mas pelo menos me fazer entender que a vontade de Deus é a melhor. Nós entendemos isso, não temos dificuldade de racionalmente entender. O difícil às vezes é aceitar. E quando eu falo aceitar, não estou falando de um insulto, não estou falando de uma cabeça molhada porque sem guarda-chuva. Estou falando de altas violências que às vezes nós sofremos, de impunidades que nós testemunhamos, de perdas colossais que enfrentamos e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. São palavras muito difíceis de serem ditas. Eu quero caminhar aqui para algumas considerações finais, para não os cansá-los demais. E uma afirmação que não pode deixar de ser dita. Deus não necessita das nossas orações, mas Ele as quer. Deus, Ele espera pelas tuas orações. Uma das objeções mais frequentes das orações talvez seja essa: por que orar se Deus sabe de tudo antecipadamente? Aqui se revela um paradoxo. O que é um paradoxo? O paradoxo é o encontro de duas verdades aparentemente contraditórias e aparentemente excludentes, que elas se auto-excluem. A primeira verdade é essa: Deus quer que oremos. Tanto é que está na Bíblia isso. Veja aí em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, nós não podemos negar que Deus quer que nós oremos. Está no texto. Peça, busque, bata. A segunda verdade é que sim, Deus já decretou de antemão todas as coisas. De fato, você não está errado. Deus já sabe o que você vai orar antes mesmo de você falar. Contudo, Deus anteviu que o atender às suas petições ou às petições, o que Ele concede em nossa livre agência, em nosso caminhar, em nossas escolhas, está integrado em seu plano redentor. De uma maneira que eu não sei explicar, o fato de orar pedindo a Deus pelo pão está integrado ao plano de Deus de me dar o pão. Então, quando o desejo brota no meu coração, isto vem do próprio céu, para que este mesmo desejo possa ser atendido. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Quando nós pedimos a Deus, segundo a vontade de Cristo, o próprio fato de pedir já é um atendimento à oração. Entende a contradição, o paradoxo, a complicação? Se nós pararmos para pensar desta forma, a oração ela já é uma resposta. Então, às vezes nós dobramos o Senhor, responde-nos. Mas meu filho, minha filha, só o fato de você estar orando agora já faz parte da resposta. Embora a resposta possa não se configurar nesse exato momento, mas você está construindo paulativamente, aos poucos, pavimentando o terreno para que chegue o seu pedido tão almejado. A oração que você faz, ela tem o propósito de Deus de atender ao desejo que nasceu no seu coração. Portanto, nós devemos orar. Nós precisamos nos aproximar de Deus em oração. E nada do que dissermos vai surpreendê-lo. E mesmo assim, faz parte dos propósitos de Deus que nós oremos. Dizer isso não dá uma vontade maior de orar? Buscar a Deus? Portanto, façamos isso.
Busquemos ao Senhor nosso Deus. Busque em secreto. Fale com Ele. Ele é o teu Pai. Ele vai te entender. Chore. Reclame. Ire-se. Mas em oração. Não há nada que vá surpreender a Cristo. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele está te esperando num local secreto. Esse local que nós devemos visitar com constância. Ele o aguarda e que você possa levar não apenas as suas palavras, mas o seu coração e a sua mente. E aí você receberá de Deus, pela graça do Senhor, a revitalização que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.